Oi, crianças. Então, como estava travando, né, a internet, eu não sei se é aqui em casa, o que está acontecendo, mas eu vou verificar para a gente conseguir ter as nossas aulas normais, tá? Então, vamos lá. Eu vou continuar ciências agora, vou compartilhar aí para vocês na tela, tá? Onde nós estamos. Então, aqui nós estamos falando, olha o tema, usos e preservação do solo, tá? Nós discutimos um pouco sobre a preservação, sobre o solo, sobre o ambiente aí, né? Aí a floresta, aí o que acontece? Havia uma floresta aqui, o que foi feito? Foi retirado, né? Aconteceu aí a extração, né? Da natureza aí, para que houvesse aí uma área para acontecer a mineração, certo? Para ser retirado aí o minério, o ouro, o ferro, algumas substâncias aí do solo, tá? Também é feito o quê? Avenidas, construções, né? E para isso precisa também abrir, retirar as árvores, retirar a floresta, abrir caminhos, certo? E conforme a população cresce, mais ainda é praticado isso, tá? Essa extração aí da natureza, tá? E aqui nós temos a pastagem, que também é retirado ali a natureza para que as pessoas possam abrir um caminho grande para que as vacas, os bois, né, e entre outros animais aí possam ser criados no pasto, ok? Falamos aqui sobre o uso do solo, certo? Sobre a vegetação nativa, que é um conjunto de plantas que se originam em local em que são encontradas, certo? Nós temos aqui a vegetação, ok? Da Amazônia, aqui do Brasil. Falamos sobre o uso do solo que são praticados pelos seres humanos, como na agricultura, para a criação de animais, como no extrativismo, certo? Tanto mineral quanto vegetal, que é aberto aí, certo? É retirado e abre-se vários caminhos, né? Muitas vezes feito de forma não pensada pelo homem, certo? Então, também para a construção de casas, que já foi falado lá no começo. Então, aqui explica sobre a agricultura, que é uma atividade usada para o cultivo de plantas, certo? De alimentos. Nós temos também a criação de animais, que é a pecuária, que é usado o solo para criar aí as pastagens dos animais, ok? Então, no Brasil, a maior produção pecuária é a de gado bovino, ou seja, aquelas que criam bois e vacas, tá? Então, eu pedi para vocês que falem que a pecuária ocupa uma grande extensão do solo no Brasil, como nós estamos vendo aí. Também falamos sobre extrativismo, que ele pode ser vegetal, que é aquela que retira as plantas, sementes, frutos, ok? Há o extrativismo mineral, conhecido como mineração, que é o processo pelo qual são retirados do solo alguns minérios, como o ferro, o ouro, a bauxita e vários aí, ok? Aqui temos duas imagens, uma da extração vegetal e a outra do minério. Também estávamos falando sobre a construção de moradias, tá? Então, a construção de moradias pelos seres humanos também é uma atividade que depende do solo. Quanto mais pessoas vivendo, né, aqui no nosso planeta, mais abertura nós vamos ter que ter aí para a construção de casas, de ruas, de avenidas, de hospitais, de escolas e vários aí, tá? Então, nós chamamos esse processo de urbanização, tá? Então, nós temos aí uma extensão, uma ampliação aí da paisagem urbana, quer dizer, foi retirado aí as árvores, foi ampliado, foi feito aí as construções, foram criados asfaltos, e muitas vezes isso prejudica também o solo,
né? Numa cidade, nós vamos sempre aí falar sobre enchentes que prejudicam o meio ambiente também, né? Porque não tem por onde a água escorrer. Então, aquela água acaba inundando aí as casas das pessoas, né? As lojas, os lugares, ok? Então, a degradação do solo, ela ocorre por causa da consequência de vários processos. Uma delas é a erosão, que é o processo pela qual existe a perda de minerais e de matéria orgânica do solo, ok? Então, olha o que acontece aí. Olha aqui nós temos uma imagem de uma área erodida, que quer dizer o quê? Que abriu-se esse lugar por causa da ação do vento, né, daqueles ventos fortes, da água. Então, conforme é aberto esse local, tira-se a vegetação, o solo ele fica exposto à ação da água, do vento, da chuva, e acaba abrindo aí valetas, né, grandes, certo? E ali, esse solo ele vai ser infértil, quer dizer, não vai poder ter plantação, porque ele já não tem mais nutrientes e ele nem consegue com que a planta enraize ali, certo? Para que ela possa crescer, produzir, ok? Então, o que provoca? A desertificação, nada se planta mais naquele lugar. E qual é a consequência da erosão? É o assoterramento. Nós falamos aí, né, que a retirada da vegetação das margens do rio, certo? Conforme se retira, se remove essa vegetação, a área vai abrir buracos. Então, vai ser uma área erodida. Conforme a chuva bate e o vento, esse material, né, que ficou ali ainda no solo, ele vai ser encaminhado para dentro do rio, ok? Então, vai gerar um acúmulo ali, ok? Então, nós temos a imagem do antes e depois. Nós temos também, vamos falar sobre a impermeabilização. O que é? A impermeabilização é o projeto que impede a penetração da água do solo, no solo. Então, podem grifar aí. Como que ocorre isso? Ocorre por causa do asfaltamento das ruas. Podem grifar. Do uso de concreto das calçadas e nas próprias construções, certo? Então, como consequência das águas da chuva, né, que elas não conseguem penetrar aí no solo, na terra. Então, olha o que vai acontecer. Durante uma chuva forte, o solo asfaltado impede que a água infiltre, certo? Então, provoca aí a enchente, como está mostrando aí essa imagem aí que ocorreu em Belém do Pará em 2018. A poluição. O que é a poluição? A poluição é um problema ambiental que também altera as características do solo, principalmente pelo uso de substâncias que são nocivas a ele, ok? Então, vocês podem grifar aí. Então, na agricultura, por exemplo, o uso de agrotóxico e fertilizante, que são produtos químicos, podem contaminar, certo? Podem grifar aí até contaminá-lo. Então, quando eles são aplicados aí nessas vegetações, nas plantinhas, né? Nas plantações que são feitos aí na agricultura, o que acontece? Esses produtos vão escorrer pelo solo. Então, entre as consequências aí, o uso inadequado em grande quantidade desses produtos está o fato de que eles podem ser, grifem aí, podem ser tóxicos para os organismos que vivem no local, certo? Para nós, seres humanos, para as plantas, tá? Então, os agrotóxicos aí, eles costumam ser utilizados para controlar doenças e insetos na agricultura, como a gente mostra aí na imagem. O agricultor, ele está ali, né, todo coberto, porque é um veneno isso, né, agrotóxico. Então, ele é tóxico para as pessoas. Então, precisa ter uma roupa específica, luvas, né, e mesmo assim,
a pessoa ainda pode inalar esse produto e fazer mal, tá? Então, aqui nós temos a imagem. Então, outra fonte de poluição do solo, podem grifar aí, o despejo inadequado de esgoto. Caso ele não seja coletado, tratado e destinado corretamente, pode contaminar o solo com algumas substâncias, como detergentes e também com fezes que contenham micro-organismos causadores de doença nos seres humanos. Então, nós vemos aí um canal de esgoto correndo a céu aberto. Nós estamos vendo isso no livro de geografia, que fala sobre o tratamento aí da água, né? Ele não pode ficar assim, mas infelizmente acontece em vários locais. Até que Itapeva tem ambientes que sejam assim, né? Aberto, não tem nenhum tratamento, certo? E isso faz muito mal para as pessoas. Então, o esgoto, ele é o quê? Um resíduo líquido. Um resíduo líquido. Então, os resíduos sólidos que produzimos todos os dias em nossas casas também podem poluir o solo, quando não recebem o tratamento de destino correto, ok? Então, vocês vão grifar aí que os resíduos sólidos, o que pode acontecer? Então, grifem essas palavras e agora podem poluir o solo, quando não recebem o tratamento e o destino correto, certo? Assim como nós já vimos lá, os lixões, né? Todo lixo que é jogado a céu aberto, todo lixo que está ali no solo, diretamente jogado no solo, o que vai acontecer? Ele vai se decompor, olha lá. Então, grifem aí os lixões. Quando os resíduos sólidos se decompõem, eles liberam um líquido chamado chorume. Esse líquido aí, o que ele faz? Ele contamina o solo e a água de nascentes, córregos e lagos, como nós vimos lá sobre o aquífero também em geografia, né? Vimos também aqui no livro de ciências, na unidade anterior, certo? Que nós temos aí algumas reservas de água, né, que são aquela água que escorre pelo solo, que ficam lá, são as águas que ficam subterrâneas, né, que ficam embaixo do solo, ok? Então, se esse lixo está como representado aí na unidade, na página 110, ele fica exposto, os resíduos descartados de forma incorreta, como tratado nessa imagem, eles vão contaminar o solo e contaminar a água também. Tá? Ok? Ok aí? Então, eles podem contaminar aí o solo, tá? Então, vamos lá. A mineração, podem grifar aí, que a mineração também é uma atividade que usa substâncias. Então, a mineração podem poluir o solo. Grifem essas duas palavras aí, que a mineração podem poluir o solo, ok? Para a extração do ouro. Então, para a extração do ouro. Por exemplo, é o uso do cianeto, que é uma substância altamente tóxica para os seres vivos, tá? Então, para extrair o ouro, é usado o cianeto. Podem grifar aí. Para a extração do ouro, é usado o cianeto, que é uma substância altamente tóxica, tá? Então, a compactação. Outra aí, vamos ver aí esse processo. O que é a compactação? É um processo que reduz a porosidade do solo, ou seja, é o processo que provoca a diminuição dos espaços presentes entre os grãos do solo. Nós já vimos na unidade anterior sobre a permeabilidade do solo, que ele pode ser mais poroso ou menos poroso. Esse processo que faz a compactação do solo, ele provoca diminuição do espaço, então não vai passar ar, não vai passar água com tanta facilidade, então e ela pode ser causada pela passagem de veículos aí pesados ou de animais, ok? É um exemplo aí. Então grifem aí. Agora,
vocês podem grifar que uma das consequências da compactação é deixar menos espaços para a água e o ar no solo. E isso vai tornar o solo pouco fértil, vai dificultar aí para que o agricultor ele possa plantar, né, os alimentos, ele possa ter uma plantação aí, ok? Então, grifem aí que o solo compacto tende a ser inviável para a agricultura, tá? Ok? Então, nós temos aí as colheitadeiras em plantação de soja no município do Campo Verde. Essas máquinas, elas pesam, olha como elas pesam, gente, mais de 9.000 quilos. E podem provocar a compactação do solo. Então, não vai ter espaço. Quanto mais essas máquinas andarem por esse solo, menos espaço terá para que a chuva penetre para o interior aí, tá? Do solo. Então, agora nós vamos falar sobre a conservação do solo. Então, como vimos, várias atividades humanas podem degradar o solo. E para evitar que isso ocorra, o que é preciso? Então, grifem aí que é preciso planejar as atividades de maneira que seja possível atender às nossas necessidades, como a alimentação e a extração de matéria-prima, sem prejudicar o uso desses recursos, tá? Pelas gerações futuras aí, que é o caso de vocês. Vocês são crianças. Quando vocês tiverem lá a idade dos pais de vocês, dos avós de vocês, o que vai acontecer? Precisa ainda ter lugar para plantar, precisa ainda ter água, ter um solo fértil. E se nós não cuidarmos nesse momento, tudo isso acaba, né? Então, olha o plantio direto aí. O plantio direto é uma técnica de agricultura em que uma nova plantação é feita ainda sobre o que ficou na plantação anterior. Então, isso é realizado. Então, nós temos o exemplo da plantação de milho, que foi preparado por técnica do plantio direto. Ou seja, as palhas sobre a superfície do solo são os restos secos de vegetais da colheita anterior. Então, ele não foi retirado, ele continuou ali. E o que acontece? Olha lá, no plantio direto, os pés de milho são apenas derrubados e novas sementes são plantadas. Assim, os pés de milho antigos funcionam como uma cobertura para o solo, protege contra a erosão, mantém o solo úmido por mais tempo e melhora a fertilidade do solo, pois o quê? Evita a perda de matéria orgânica, que é aquela que é importante, né? O material ele entra em decomposição e vai servir ali de alimento para as plantas que foram plantadas. Podem grifar aí essa informação, tá? Então, hoje, nós vamos trabalhar até aí, tá? Até a página 111. Vocês irão fazer de lição, tá? A página 191, o que é o solo, até a 195, tá? São atividades que nós já trabalhamos na aula passada. Vão ler com atenção, tá? Vai falar aqui sobre a composição natural do solo, vocês vão grifar uma informação. Voltem no livro aí, nós já fizemos na aula passada, encontrem aí o que são as bactérias, né? Então, vocês vão ver se é macrofauna, micro-organismo, mesofauna, microfauna, e vão ligar aí, olha, nós temos bactérias, vermes causados por doenças em plantas, o ácaro e a minhoca. Então, vocês vão grifar ao grupo aí que ele pertence. Vamos fazer a leitura aí do número 3, tá? Que fala sobre a textura aí do solo, ok? Sobre a cor. No número 4, vão ler aí a informação e depois vão responder as perguntas da letra A e letra B. Quais são as matérias-primas? Essa panela de barro, qual é a matéria-prima? Essa panela aqui de vidro, qual é a matéria-prima? E a diferença entre as duas matérias, citadas no item A, quais são aí as diferenças? Então, aqui vocês vão observar a ilustração, começa aí da rocha-mãe, aí vai passando aí para os horizontes, né? Os solos mais jovens aí. Então, vocês vão voltar lá
e responder qual processo a imagem representa. Qual é o processo que começa da rocha-mãe e vai até o solo jovem aí, tá? Então, vocês vão falar. Citar 3 agentes que atuam para que esse processo ocorra. Quais são os agentes aí? Na página 190... Deixa eu abrir aqui. 192, né? 192. 93, 193. Quais são os 3 agentes, né? O que acontece? O que precisa para que esse solo ele venha a se decompor e ele ir transformando? Ação do quê? Né? Nós temos as ações aí do sol, da água, da chuva, certo? Na C, indique a imagem, a rocha-mãe em todas as etapas e explique o que ocorre com ela ao longo desse processo. Olha lá, a rocha-mãe e onde ela ficou aqui no final. O que acontece aí? Vocês vão ler lá as informações para poder responder, tá? Vão ler a letra D do mesmo e aqui vocês vão colar, tá? Retirar lá o material disponível. Deixa eu ver lá qual é a página. Vou recortar e colar. Esse material está na página 211, tá? 211. Então, vocês vão pegar, como é o sol, vão recortar e colar de acordo com o que está pedindo, certo? Então, a nossa aula de ciências é essa. Tchau, tchau.